Olá, queridos alunos do Colégio Edificar. Aqui é o professor Matson Martins, da disciplina de Geografia. E hoje, com esse vídeo, a gente tem o intuito de recapitular algumas coisas, relembrar algumas coisas que a gente já tinha visto em sala de aula. No caso, a gente vai estar relembrando aí o primeiro, o segundo e o terceiro capítulo. A gente vai estar destacando os principais pontos. E os capítulos estavam relacionados com o espaço geográfico, com a orientação e localização nesse mesmo espaço geográfico. Para início de conversa, o que a gente tinha falado é que a geografia, durante muito tempo, ela não foi considerada como ciência, porque os estudiosos falavam que, pelo fato dela estar envolvida em várias coisas relacionadas ao clima, à meteorologia, à geomorfologia, à questão da geologia, que ela se fragmentava em tanta coisa, e aí a dúvida que ficava era relacionada. Mas o que de fato a geografia ela vai estudar? Dentro da questão conceitual do termo geografia, o geo significa terra, grafia, estudo. Então, juntando estudo da terra. Mas aí, enfim, quando ela começou a ser sistematizada no século XIX, deu-se a entender que o objeto de estudo dela seria o espaço geográfico. E aí, dentro da base teórico-conceitual, a gente tem que entender que ela carrega consigo alguns conceitos principais. Então, quais seriam esses conceitos principais? E aí eu destaquei 5 para vocês, que seria o espaço, território, paisagem, lugar e região, tendo em mente que esses conceitos eles sempre aparecem no contexto de geografia em si, e a partir dele vem palavras derivadas, como, por exemplo, espaço, espaço geográfico, território, territorialidade, paisagem, que ela pode se fragmentar em natural e artificial, lugar, que ele é subjetivo, e a região, que aí vai depender do critério para que eu possa estar regionalizando alguma área. Então, palavra derivada, regionalização. E toda vez que eu falo em regionalização, eu também estou falando em fragmentação. Então, como um exemplo, partindo aí do principal, que seria espaço, sem ele não existiriam as outras conceituações ou as outras formações. Porque, por exemplo, quando eu falo em território, anteriormente tem que ter o espaço. Se eu falo em paisagem, anteriormente tem que ter o espaço. E por assim segue-se. Então, o espaço, por exemplo, dentro de uma conceituação de um geógrafo que eu já tinha falado para vocês, muito importante na geografia, que seria o Milton Santos, ele fala lá, para que eu chegue na questão de espaço geográfico, eu tenho que considerar os objetos naturais, sociais e os geográficos. E, do outro lado, estaria o lado vivo. A junção desses dois lados daria o espaço geográfico, que seria a sociedade em movimento. A partir disso, a gente pode estar destacando, por exemplo, a conceituação de lugar, que ele significa uma porção ou parte do espaço cuja paisagem conhecemos, onde vivemos nosso dia a dia e estabelecemos vínculos afetivos, que foi o exemplo que eu dei para vocês quando vocês estão em sala de aula. Por exemplo, quando a gente tem o costume de sentar-se em uma cadeira, e aí passa 1, 2, 3 meses, a partir do momento que alguém senta ali naquela cadeira, onde a gente tem o hábito de sentar, a gente vai ter aquela sensação do pertencimento. Né? Por isso que eu utilizei com vocês o termo, sai do meu lugar, tira o braço da minha cadeira, tira os pés da minha cadeira. Então, a questão do pertencimento ela vai aparecer aí muito forte. Então, espaço geográfico. O conceito de espaço é um dos mais importantes da geografia, justamente porque ele vai abarcar todas as outras conceituações. E dentro de uma fragmentação vai aparecer o espaço natural, constituído originalmente pela natureza, e aí os exemplos, as montanhas, os rios, vegetações, clima, entre outros. E o espaço geográfico em si, também conhecido como segunda natureza ou espaço humanizado. E aí, quando eu estou falando desse espaço humanizado, eu estou falando daquilo que é artificial.
porque é construído pelo homem. Então, por isso que aparece o termo. É o espaço natural transformado pelas ações dos seres humanos ao longo do tempo. E aí, como é que isso vai se exemplificar dentro do espaço geográfico? É através das construções, as casas, os prédios, pontes, rodovias, cultivo de plantas, entre outros. Então, conforme a atividade a que se destina, os espaços possuem diferentes formas e funções. E aí eu coloquei aqui um exemplo para vocês que seria lá da Cidade Velha, o Forte do Castelo, e aí a gente tem uma constituição de uma área que ela é histórica. Lá, quando a gente volta a destacar o Milton Santos, por exemplo, ele fala de rugosidades no espaço. O que seriam isso? Seriam aqueles espaços que possuem a mesma forma hoje, mas que no passado tinham outra função. Então, por exemplo, se a gente pega o Forte do Castelo, a gente vai ver que ele tem toda uma estrutura de forte, né, que tinha um objetivo, que era ali para observar quem chegava e quem saía da região, e estavam ali preparados para até um possível combate. Por isso que os canhões estavam apontados ali para a Baía do Guajará, no caso. E aí, quando a gente vai olhar hoje, a gente sabe que a função mudou, ali virou um ponto turístico. Não tem mais a mesma função, mas algumas formas elas prevaleceram, ou ainda existem até hoje. Então, isso daí é um exemplo. Aqui eu coloquei duas imagens para vocês que está relacionado com o espaço natural e o espaço artificial. Então, o espaço natural vai ser aquele onde prevalece esses elementos da natureza, e aqui é uma área da região amazônica que aparece floresta e o rio, dinâmica de um rio. Quando a gente olha nitidamente para essa imagem, a gente vai ver que é um rio que tem muitas curvas, que a gente chama de meandros, e essas áreas que estão ao lado dele são as áreas que são abandonadas, digamos assim, pelo próprio rio, que é uma dinâmica natural, que a gente chama de meandro abandonado, que são, quando tem essa dinâmica do rio, por vezes, dependendo do fenômeno que ocorre na área, o rio ele começa a aumentar a velocidade, ou por algum movimento tectônico, às vezes faz com que ele mude o trajeto. Em algumas partes onde as curvas eram muito acentuadas, elas acabam ficando isoladas, que viram pequenos lagos. Isso é uma dinâmica natural do ambiente. E aqui embaixo eu coloquei uma paisagem também de Belém, no caso aqui da nossa região, que ali é próximo da Estação das Docas, que a gente está vendo ali um curso de água, né, um canal. Ao lado, obviamente, que tem as rodovias, ônibus, aí aparecem os prédios, as casas, toda uma constituição que é dita do ambiente urbano e que vai se configurar também como o artificial. Então, além dessas questões que a gente está falando de espaço natural, artificial, a gente pode estar envolvendo aí o espaço virtual, que foi comentado com vocês também. Então, a globalização e o avanço da tecnologia têm criado uma verdadeira revolução no entendimento do termo espaço para a geografia. A geografia virtual, isto é, a geografia do mundo virtual, contido nos computadores e na internet, abrange vários lugares nos quais o mundo digital encontra expressão, o espaço virtual. É um novo meio que está completamente relacionado à quantidade de conteúdos de ciência e tecnologia, ou seja, informações. Então, quando eu estou falando daí da globalização, a gente nada mais está falando do que a atual fase do sistema capitalista, que foi comentado. Em que sentido? A gente sabe que o processo ele é muito longo. Só que quando a gente vai falar da questão tecnologia, a gente tem que lembrar da questão capital, capitalismo, porque é dentro desse sistema econômico que essas relações elas vão ocorrer. Eu coloquei uma imagem para tentar ilustrar o mundo, né, na palma da mão, e aí várias coisas circulando ao entorno. Porque, por exemplo, hoje a gente fala em internet. Se nós pegarmos um celular com acesso à internet, a gente tem um mundo na palma da mão, porque a informação ela vai se dar de forma instantânea. Então, quando eu vou associar com o geógrafo, de novo, Milton Santos, que nós comentamos em sala, a gente sabe que ele criou a expressão do meio técnico, científico e informacional, que casa muito bem com o tempo de globalização, porque é nessa expressão que vai estar associado a técnica, a ciência e a informação de forma conjunta.
Então, quando eu falo em ciência e tecnologia, eu tenho que lembrar dessa atual fase do capitalismo, né, associado à globalização. Então, além dessa questão do conceituação de espaço, do lugar propriamente dito, que a gente já comentou, existe outros que são fundamentais, por exemplo, da paisagem, que é aquilo que está ao alcance dos nossos sentidos. Então, dentro de uma conceituação mais abrangente, ela vai falar que é tudo aquilo que a nossa vista alcança. Então, uma coisa que eu tentei desconstruir com vocês era aquela ideia de que paisagem sempre é o que é bonito, e que não é verdade. Porque se eu parar na frente de um aterro sanitário, aquilo ali vai ser minha paisagem momentânea. Então, o termo paisagem ele vai se adequar ali porque é aquilo que eu estou enxergando. Se eu chego na frente de um campo onde tem plantação de flores, por exemplo, ali vai ser a minha paisagem momentânea. Então, a compreensão do espaço geográfico a partir da noção de paisagem também se realiza pela audição e por outros aspectos sensoriais. Porque, por exemplo, se eu não enxergo e me colocam, por exemplo, nessa área de campo, de flores, eu vou sentir um aroma e eu vou saber que eu estou em uma área diferenciada. Então, o meu reconhecimento da paisagem ele vai depender, a priori, de uma análise. A paisagem ela é constituída por elementos do passado e do presente e registra aspectos da natureza e da sociedade. O que eu quis dizer com isso? É porque, por exemplo, hoje a gente olha uma constituição urbana, mas se a gente for fazer uma análise detalhada de 10, 15, 20 anos atrás, a gente vai ver que aquela configuração ela mudou e muito. Geralmente, quando a gente volta para o passado, a gente encontra áreas mais florestadas, né, com vegetações, por exemplo. E aí a constituição urbana ela vai fazendo com que aquele ambiente dito natural ele se modifique. Então, isso é uma questão. Então, o espaço geográfico se organiza em diferentes contextos históricos geográficos, né, dependendo da sociedade, dependendo daquilo que é estipulado por ela mesma, as coisas elas vão se modificando. Tá? E a gente chega na ideia de paisagem natural e artificial, que já foi comentado há pouco. E aí, chegamos em um outro ponto, que foi comentado, que foi sobre a orientação. Se a gente fala em espaço geográfico, como é que a gente pode estar fazendo essa orientação? Então, vamos em 3 principais pontos. Observando o Sol, o homem percebeu que esse astro possui um movimento aparente e regular. O ser humano denominou o lado onde o Sol nasce, de leste, que é simbolizado pelo L, oriente ou nascente. O lado em que ele se põe, de oeste, simbolizado pelo O, ocidente ou poente. O norte, simbolizado pelo N, setentrional ou boreal. E o sul, simbolizado por S, meridional ou austral. São um sentido de orientação simples. O conjunto dos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais deram origem a uma figura denominada Rosa dos Ventos. Antes da gente ver a Rosa dos Ventos, a gente vai tentar aqui mostrar como é que se dá essa orientação a partir do Sol. Então, toda vez que a gente quiser saber se orientar, a gente vai sempre posicionar a mão direita para onde o Sol está vindo. Vindo aí entre aspas. Porque quando a gente fala da trajetória aparente do Sol, a gente sabe que quem está girando é a Terra. A gente tem a sensação que é o Sol que está girando, mas ele está parado. Quem está girando é a Terra através do movimento de rotação. Então, a minha mão ela é posicionada para o Sol, a minha mão direita. Então, aí eu já tenho o leste, que é da onde ele está vindo, entre aspas, de novo. E a minha outra mão, quando eu estendo à esquerda, eu vou ter o oeste. A minha frente sempre o norte e a costa o sul. Essa é uma orientação pelo movimento aparente do Sol. Então, uma orientação simples. Aqui vem mais 3 imagens que estão relacionadas com a orientação. E a primeira está relacionada com a Rosa dos Ventos, que estão mostrando aí os pontos cardeais, que seriam norte, sul, leste e oeste, e os colaterais, que seriam noroeste, nordeste, sudoeste e sudeste. A gente sabe que para a Rosa dos Ventos ela ficar completa,
ela tem que ter os pontos subcolaterais também, que no caso eles iriam aparecer entre norte e nordeste, entre nordeste e leste, e assim vai, apareceriam mais 8. Só que eu disse para vocês o quê? Que toda vez que a gente fala de orientação, a gente tem que saber para onde fica o norte. Se eu sei onde está o norte, eu sei fazer toda a configuração da Rosa dos Ventos, que ele é um ponto aí primordial. Tanto é que nas representações cartográficas, né, nos mapas principalmente, às vezes eles não colocam a Rosa dos Ventos, eles vão colocar apenas apontando para onde está o norte. Outro instrumento aí que foi comentado foi a bússola, que ela foi um equipamento construído pelos chineses, e aí ela funciona de acordo com uma agulha imantada, que vai apontar sempre para o polo magnético da Terra. E um outro instrumento que, digamos, seria o mais atual, que é o GPS, Sistema de Posicionamento Global, que ele funciona aí de acordo com a conexão com o satélite. Então, para que exista um GPS, tem que ter um sistema de coordenadas, latitude e longitude. Se eu tenho latitude e longitude, eu vou ter uma localização precisa no espaço, e ele funciona de acordo com esse mecanismo. E ele está sendo muito utilizado na atualidade, por exemplo, pelos aplicativos, né? De celular, até mesmo computador, e assim vai. Muito útil. Então, chegamos na parte de localização no espaço geográfico, e aí a gente entra num sentido mais específico. Por exemplo, quando eu falei de coordenadas geográficas, eu disse que lá seria a junção de latitude e longitude. Só que, para eu ter essa dimensão, eu tenho que saber primeiro o que seriam os paralelos e latitudes, né? E depois o que seriam os meridianos e as longitudes. Então, aqui o termo conceitual. Os paralelos são linhas circulares imaginárias projetadas horizontalmente sobre as representações do planeta no sentido leste-oeste. O principal paralelo, conhecido por linha do Equador, é disposto na porção mais larga do planeta, a mesma distância tanto do Polo Norte quanto ao Polo Sul, dividindo o globo em duas partes, hemisfério norte e hemisfério sul. A latitude corresponde à distância medida em graus dos paralelos em direção à linha do Equador. Desse modo, a linha do Equador apresenta a latitude 0. A latitude dos paralelos que se distanciam dessa marca na direção norte ou na direção sul aumenta gradativamente, chegando à latitude de, no máximo, 90 graus nos polos. Como é que isso vai aparecer dentro de uma representação? Então, se a gente olha para cá, a gente está vendo os paralelos, que são todas as linhas que estão na horizontal. O principal está bem no centro, que aí ele falou que vai partir do 0 grau. Então, se parte aí dessa linha que está ao meio, bem no centro, só pode ser norte ou sul. Então, começa de 0. Se eu vou para o polo norte, vai dar o máximo 90 graus. Se eu pegar do 0 e for para baixo, vai ser negativo, mas o máximo também que vai alcançar é 90 graus. Então, toda vez que eu falo de latitude, eu estou falando de qualquer ponto da superfície terrestre que vá se referenciar pela linha do Equador, que é essa aí que está aparecendo 0, tá? E aí, essa linha está dividindo em dois hemisférios, o norte e o sul. Quando eu vou para os meridianos, eles são linhas imaginárias na forma de semicírculos projetadas verticalmente nas representações da superfície da Terra, no sentido norte ou sul. O principal meridiano, conhecido por meridiano de Greenwich, divide o planeta em duas partes, hemisfério oriental e hemisfério ocidental. A longitude é a distância medida em graus dos meridianos em relação ao meridiano de Greenwich. Desse modo, o meridiano de Greenwich apresenta a longitude de 0 graus. A longitude dos meridianos que se distanciam nas direções leste ou oeste aumenta gradativamente até atingir 180 graus. Como é que isso aparece em representação? Se eu olho para cá agora, percebam que as linhas elas mudaram de sentido. Agora elas estão aparecendo verticalmente. E aí eu olho bem para a parte central e localizo 0. E aí eu sei que é o meridiano 0, o meridiano de Greenwich. Esse termo, meridiano de Greenwich, ele foi associado a um observatório que se encontra lá na Europa,
né, que passa justamente pela cidade de Greenwich, que tem um observatório astronômico. Então, padronizaram ele como o principal. Poderia ser qualquer um desses, mas aí no caso eles padronizaram que seria esse de Greenwich o principal. Então, por isso que a gente considera ele assim. Então, aí aparecem todos os meridianos, todos que seguem esse mesmo sentido vão ser os meridianos, e o máximo que vai ser é de 180 graus. Então, o que seria a longitude? Seria qualquer ponto da superfície terrestre que vá se orientar pelo meridiano de Greenwich. Então, qual vai ser o sentido dele? Leste ou oeste. Se eu volto aqui para o outro relacionado às latitudes, eu sei que vai ser norte ou sul. Então, falou em paralelos, eu estou falando das linhas que estão na horizontal. Se eu falo em latitude, ela vai ser norte ou sul. E a principal linha vai ser a linha do Equador. Se eu vou aqui para os meridianos, eu sei que todas as linhas que aparecerem no sentido vertical vão ser os meridianos. O principal deles é o meridiano de Greenwich. Se eu vou me referenciar por ele, no sentido de querer saber qualquer ponto da superfície terrestre, eu vou dizer que aí eu estou falando de longitudes. E aí, se eu me referencio por ele, vai ser leste ou oeste. E, além dessas questões que nós fizemos em sala, de construir a quadrícula, ver aí pausadamente o que seriam os paralelos, os meridianos, e saber filtrar as coordenadas geográficas, e aí fica aquela questão, né? Para que servem as latitudes e longitudes? Além de servir para a gente fazer as coordenadas geográficas, tirar uma posição específica do espaço, a gente tem que ter em mente também que ela serve para a questão climática. Por exemplo, as latitudes. O que vai variar aí na questão climática é isso. Uma pessoa que está localizada, por exemplo, na zona tropical, perto da linha do Equador, quando ela muda no sentido latitude norte, aí ela pode alcançar uma zona temperada ou uma zona polar, e aí a questão climática muda. A mesma dinâmica vai ser no sentido sul. Se eu vou para a parte sul do território brasileiro, por exemplo, a gente sabe que ele já tem a influência da parte temperada, tá? Do globo. E aí, se eu descer mais ainda, eu vou ficar mais próximo da zona polar. Então, uma das importâncias que as linhas imaginárias têm, que a gente sabe que é um sistema de convenções que o homem estipulou, é também saber analisar aí a questão climática da Terra. E lembrando, se eu for pegar aí a latitude, me referenciar pela linha do Equador, a gente sabe que quanto mais eu me distancio dela, mais a questão da biodiversidade ela vai modificando. Quanto mais distante da linha do Equador, menor a minha biodiversidade. Quanto mais próxima da linha do Equador, maior a minha biodiversidade. Tá ok? Então, no próximo vídeo a gente vai dar continuidade ao conteúdo. Espero que tenha dado para relembrar algumas coisas aí que já foram vistas em salas. Tá ok?